Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória dos santos inocentes. Do Evangelho segundo São Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O único evangelho que traz este relato é o Evangelho de São Mateus, porque também é o único que traz o relato da visita dos magos. Para nós que conhecemos a história, sabemos que, segundo São Mateus, quando os magos encontraram o menino Jesus, foram avisados para não voltarem a Herodes, conforme ele tinha ordenado. Quando o encontrardes, vinde me avisar para que eu também vá adorá-lo. Mas era uma estratégia apenas para encontrar o menino. Então Herodes ficou furioso e, segundo São Mateus, mandou matar os meninos até 2 anos de Belém e de toda a região, com a intenção de que Jesus fosse morto também. O que não aconteceu porque José, o pai adotivo de Jesus, avisado em sonho, então foge com o menino para o Egito. Há muitas considerações possíveis, porque há muitos questionamentos a respeito desta passagem. Há muitos estudiosos que não acreditam que se trate de um fato histórico, mas que se trate apenas de uma aproximação da figura de Jesus a Moisés, que no Egito foi salvo das águas quando o faraó mandou matar todos os recém-nascidos. E então a fuga para o Egito estaria aproximando Jesus de Moisés, como também o fato dele ter sido salvo de uma matança dos meninos, dos recém-nascidos. Alguns especialistas, portanto, acreditam que se trate apenas de uma interpretação para aproximar, de uma teologia para aproximar Jesus de Moisés. Muitos outros autores, bons autores, estudiosos também, acreditam na veracidade dos fatos narrados por Mateus, e outros, sem querer afirmar que se possa constatar a veracidade, diz que não se pode negar pura e simplesmente, sem nenhuma prova, o que um evangelista disse, porque os evangelhos não foram escritos, é verdade, não foram escritos para contar uma biografia, mas também não foram escritos a título de lendas, de meditações, mas foram escritos também tentando contar a história, a obra e transmitir a pessoa de Jesus Cristo. Então, vale a pena, que a gente tenha aquela capacidade de pelo menos dizer não sei, pelo menos parece isso ou parece aquilo. Pura e simplesmente negar categoricamente não faz sentido. O Papa Bento XVI, conhecido grande teólogo, Joseph Ratzinger, dos grandes teólogos do nosso tempo, escreveu depois que renunciou ao pontificado, uma obra, aliás é uma trilogia, mas uma das obras intitulada A Infância de Jesus, na qual ele argumenta com teólogos e ele se inclina a achar que
esses fatos podem ser verdadeiros e não há nada que possa contradizê-los. Alguns argumentos que ele utiliza acho que são úteis. O texto onde ele escreve isso é profundo, há muitas considerações, eu quero falar algumas coisinhas sobre isso. Em primeiro lugar, o fato de que Herodes tenha mandado matar crianças assim não tem nada de extraordinário. Não é uma coisa absurda pensar que Herodes tenha feito isso. Herodes é um personagem histórico conhecido pela historiografia também profana, e dele se sabe com toda certeza que no ano 7 a.C., Herodes fez morrer os seus filhos Alexandre e Aristóbulo, porque sentia que o seu poder estava ameaçado por eles. No ano 4 a.C., pelo mesmo motivo, ele também eliminou o filho Antípatro. Herodes raciocinava segundo as categorias de poder e, dadas essas profecias sobre o nascimento de um rei, ele vivia obcecado. Qualquer um que pudesse ameaçar, ou pelo menos ele pensasse que podia ser uma ameaça, ele não tinha problema nenhum de eliminar. Ele eliminou outras pessoas da família também. Aqui no caso cito 3 filhos, porque ele teria alguma hesitação em mandar matar filhos dos outros, exatamente pelo mesmo fato de poderem representar alguma ameaça. Portanto, nenhum problema com isso. Alguns argumentam que este fato não é narrado por nenhum outro livro, por nenhum outro autor da época, e acham que esse acontecimento seria tão extraordinário, tão absurdo, que seria impossível que alguém não escrevesse esse acontecimento. Mas também para isso deve-se considerar que essa matança não deve ter sido uma coisa tão grande assim como nós podemos imaginar. A gente pensa na matança dos inocentes como centenas de crianças sendo mortas, e naturalmente nem havia tantas crianças na redondeza em Belém nessa faixa de idade para serem mortas. Talvez não houvesse tantas crianças nesse número naquela época, de qualquer idade. Então essa matança dos inocentes, crianças até 2 anos, não deve ter representado assim um grande genocídio, uma morte de muitas pessoas. Deve ter sido um número reduzido, algumas dezenas. Não precisamos pensar que seja mais do que isso. O que naquele tempo não significaria nada de extraordinário. Matanças em massa os tiranos faziam. Pilatos mesmo mandou matar tantas vezes, crucificar tantas pessoas, sanguinário que era. Foi transferido de Jerusalém, onde ele era ali o procurador, foi transferido por excesso de violência. Então, isso aqui não deve ter chamado tanto atenção. Portanto, não há nada de absurdo de acreditar que isso aqui tenha se dado conforme Mateus disse. O fato das aproximações com Moisés é verdade que São Mateus procurava fazer essas aproximações, querendo mostrar que Jesus reescreve a história de Moisés, é o novo Moisés. Mas isso não significa que essa interpretação se opõe aos fatos. Também existem diferenças. Na verdade, Moisés é o responsável pela fuga do Egito e não pela fuga para o Egito. Então, essa é uma diferença fundamental. Depois, o motivo da morte das crianças nas 2 histórias é diferente. Lá na história do faraó, é porque o faraó sentia que o povo estava crescendo em número, então, para evitar que eles pudessem representar um povo que depois fizesse uma revolta, se opusesse a ele, então procurou aplicar trabalhos forçados para os homens e mandou matar os recém-nascidos. E Moisés foi salvo ali das águas pelos seus familiares ali, que o colocaram. E é uma história diferente desta história na qual o próprio Jesus significa ameaça. Na verdade, lá não queriam matar um libertador, queriam matar todas as crianças para que um povo não se formasse. Aqui ele mandou matar várias crianças para conseguir matar aquele que o ameaçava. Então existem sensíveis diferenças.
Existem outras considerações que se poderia fazer, mas eu gostaria apenas de situar isso aqui como um dado que a gente pode ter por verdadeiro. A gente pode aceitar sem com isso estar ofendendo a lógica, mesmo a lógica histórica. Mas o que eu gostaria de enfatizar é o fato de que estas crianças não fizeram nada. Foram inocentes e morreram sem ter feito nada de errado. Mas também não disseram nada para serem salvas. Não chegaram a pronunciar o nome de Jesus. Não chegaram a professar a fé nele. Não fizeram nada para serem salvas também, para serem consideradas santas. E, no entanto, quase que como por um dever de justiça, a igreja entende que Deus não deixa perecer pessoas que foram mortas por causa de Cristo, mesmo sem ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Morreram sem saber por que morreram. Isso para nós se traduz, tem dois aspectos que eu quero falar, se traduz para nós como uma grande consolação. Deus não deixa ninguém perecer. Há tanta gente que morre sem batismo, há tanta gente que não chega a conhecer o nome de Jesus. Deus não se deixa vencer nem em generosidade e nem em misericórdia. Deus espera a responsabilidade daqueles que tiveram conhecimento, daqueles que não chegaram a ter conhecimento sem culpa própria. Deus é capaz de resgatá-los, como a igreja afirma que o fez através, no caso destas crianças inocentes. Um outro aspecto que eu gostaria de dizer, este muito triste. Se o primeiro é consolador, este às vezes nos entristece muito. A morte dos inocentes, das crianças inocentes. Crianças mortas porque são abandonadas, porque nossa organização social condena à morte crianças que não chegam a ter atendimento médico, que não chegam a ter alimentação, que não chegam a ter proteção. Tantíssimas. Não saberia nem elencar os casos possíveis e que acontecem no nosso mundo, em todo o nosso mundo. Quantas crianças inocentes mortas por ação ou por omissão, sobretudo pelo descaso, porque nós nem sabemos que elas existem. E o que mais dói, crianças mortas no ventre da mãe. Numa cultura que tenta impor isso como um direito da sociedade, do Estado ou da própria mãe, da própria família. Crianças mortas inocentemente. Mesmo nos casos em que a lei poderia tolerar, ou pelo menos não condenar, no Brasil não existe aborto legal. No Brasil existe excludentes de punibilidade. O juiz não aplica a pena nesses casos aqui. A pessoa cometeu o crime, mas não recebe a pena. Existem essas excludentes de punibilidade, e dentre elas existe o caso de perigo, quando a gravidez oferece perigo para a mãe, ou caso de estupro. São casos em que não é que se permita o aborto, casos em que não se pune a pessoa, mesmo reconhecendo que ela matou, mesmo reconhecendo que houve ali o crime do aborto. No Brasil, na lei, no Brasil, por enquanto, é assim. Apesar disso, a lei é descumprida por força judiciária, por força de portarias do Poder Executivo e tudo mais, e pela omissão da sociedade dos cristãos. A nossa sociedade diz que é contra o aborto, mas a nossa sociedade não se levanta quando o aborto é cometido. Quando falam em números, mas morrem tantas pessoas por abortos clandestinos. Se são clandestinos, como é que estão na estatística? Se alguém tem esta ciência dos abortos, dos casos de mortes de mulheres por aborto clandestino, deveria então prender os que praticaram isso. Se eles sabem onde é,
Agora, se é clandestino, como é que sabem? Números supervalorizados, números absurdos, estatisticamente mentirosos, não são verdadeiros. Isso falo a respeito de informações de pessoas que conhecem um pouco mais de estatística. E a questão fundamental, se trata de um inocente, seja ele ocasião de sofrimento, seja ele resultado de uma violência, ele não cometeu crime nenhum. Se não se permite, como no Brasil não se permite a pena de morte para o estuprador, por que vai se permitir a pena de morte para o inocente que não fez nada? Para o inocente que não estuprou ninguém, que não cometeu crime nenhum e que nem por isso necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser até uma pessoa que poderia fazer grandes coisas até pela humanidade. Nós temos histórias de muitas pessoas que fizeram bem para a humanidade e que foram geradas, concebidas em circunstâncias muito improváveis. Então, a morte dos inocentes no ventre das mães. O que digo aqui, não digo para julgar ninguém, porque o julgamento pessoal não cabe a mim, muito menos à mulher, que também é uma vítima. Porque se ela chega nesse ponto de trair a própria natureza da mãe, que seria preferir morrer do que matar o filho, é porque a sociedade a colocou numa situação em que parece que não tem opção. A sociedade é culpada também da mãe chegar a esse ponto de aceitar isso como uma coisa, como uma solução. Então, esse dado triste. A consolação, porque existe salvação para todos, mas também o exame de consciência, porque os inocentes continuam sendo mortos. Rezemos. Ó Deus, hoje os santos inocentes proclamaram vossa glória, não por palavras, mas pela própria morte. Dai-nos também testemunhar com a nossa vida o que os nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.